Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos em novembro, mês em que é lembrado o Dia dos Finados. Data de muitos simbolismos e significados. Para alguns, de lágrimas e dor. Para outros, de celebração, gratidão e saudade. Uma médium espírita que trabalha em Brasília vem ganhando reconhecimento em todo o país pelas cartas que psicografa, com detalhes muito específicos e pelo consolo que leva aos corações, com as notícias daqueles que já se foram. E é com ela que eu tenho a alegria de conversar agora. Mayra Rocha, seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos hoje aqui para fazer essa conversa e é uma honra imensa poder conversar com cada um. Que alegria ter você aqui conosco. Queria começar perguntando o que significa o Dia dos Finados para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, nós temos extremo respeito por esse dia, que os nossos irmãos católicos homenageiam, as pessoas que fizeram a passagem antes. Para você ter uma noção, no Livro dos Espíritos, na pergunta 321, Kardec pergunta ao espírito se nesse dia é mais importante para os espíritos aquela reunião que está acontecendo do que nos outros dias. E eles respondem que os espíritos, eles vêm ao reconhecimento, eles vêm ao chamado dos seus familiares e amigos todos os dias. Mas ele continua perguntando se nos túmulos eles vão lá, no momento em que está todo mundo reunido. E o espírito responde a Kardec que sim, que ele responde ao chamamento dos corações amigos de saudade. Então, nós não temos essa celebração dentro da doutrina espírita porque nós acreditamos que a morte ela é apenas um instrumento. O espírito é eterno, portanto, só quem morre é o corpo físico. Mas temos extremo respeito por esse dia, que é celebrado a saudade. E saudade não é coisa ruim, saudade é boa. Saudade significa que você está grato pelo momento que você viveu com aquele que Deus permitiu estar ao seu lado. Saudade te faz lembrar das oportunidades que você ainda tem no futuro, com as outras pessoas que aqui ainda estão. Portanto, nós temos extremo respeito por esse dia histórico, Muitos povos antigos já fazem essa celebração em outros países também. Então, com absoluta certeza, os amigos espirituais também estão dentro dos cemitérios neste tempo para arrecadar ali todo o amor, a saudade e também para sanar um pouco da dor, da revolta que porventura ali esteja. Por isso que, com todo respeito, claro, a todas as doutrinas, e quem conhece um pouco da doutrina espírita sabe que o respeito a todas as religiões se faz dentro da doutrina espírita, mas por isso que a doutrina ela é chamada de doutrina consoladora, exatamente por trazer essa mensagem de que a morte, como a gente conhece, não existe, de que a vida continua depois da vida. Sim, a doutrina espírita é extremamente amorosa, não julgadora. Nós não somos uma doutrina proibitiva, nós somos uma doutrina instrutiva. Nós estamos aqui nesse plano, que é uma escola, e viemos para aprender. Parte do aprendizado é amar o próximo, é um mandamento principal. É amar ao próximo, porque diz amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo, tão importante quanto o primeiro. Então, nós viemos aqui com a doutrina espírita para mostrar aos irmãos de todo o planeta que nós somos capazes de amar sem julgar, de não fazer acepção de pessoas, quanto mais de religião. A religião é um conforto. Qualquer religião que te traz conforto e te torna uma pessoa melhor é válida, mas ela não é a corrente que vai te levar a Deus. Ela é um instrumento. Você pode ser extremamente religioso e não ser espiritualizado. Espiritualidade e religiosidade são totalmente diferentes. A gente brinca, eu, Daniel, meu mentor, que a espiritualidade é para aquelas pessoas que já passaram pelo inferno e não têm medo de viver o mundo ao qual nós fomos trazidos. E a religiosidade não, é aqueles que têm medo de um inferno que é criado por nós mesmos e que têm medo também de viver esse mundo. Então, religião e espiritualidade não se confundem, mas a religião pode trazer extremo conforto nesse seu caminhar dentro da espiritualidade. Então, a doutrina espírita prega o amor entre o próximo e prega também o respeito a qualquer que seja a religião. No dia 2, que é celebrado o Dia dos Finados, sobretudo para os católicos, você fundou um centro, Espírito Centro da Caridade, que fica ali no Guará.
E nesse dia 2 você fez um evento chamado Dia da Saudade, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e me chamou muita atenção um momento que teve lá, onde você meio que fez uma história, e nessa história você falava, mandava mensagens, você me corrige se eu estiver errada, falava de mensagens que as pessoas que já tinham partido para o outro plano estava mandando para os familiares, ou que estavam presentes ou que estavam online. E aí eu, como uma jornalista, posteriormente fui conversar com algumas daquelas pessoas que lá estavam, e uma mãe específica cujo filho tinha partido por causa do câncer, e eu fiz a pergunta para ela, qual foi a informação que você deu para o centro, ou, enfim, para a Mayra, e ela me disse que só tinha dado o nome dela e o telefone dela, né? E você deu detalhes muito específicos, e isso vem chamando a atenção, né, de pessoas do Brasil inteiro, pelas minúcias que você traz das informações dos seres que já partiram, sem ter qualquer informação com os entes encarnados, né, com as pessoas que estão aqui. Ou seja, você não conversa com os familiares, você não tem nenhum contato com os familiares, e mesmo assim você traz detalhes muito minuciosos dos seres que já partiram. Como é esse contato seu com os seres que já partiram? E eu falo isso porque isso, Mayra, ameniza demais, né, o coração, sejam das mães, sejam dos filhos. Minha mãe mesmo partiu esse ano. E, enfim, eu sei que isso faz uma diferença muito grande, né, para as pessoas que ficam. Que a saudade, ela, independente de religião, ela fica, né, ela permanece. Enfim, então eu conversei com essa mãe e com outras mães, e você realmente não tem contato nenhum com essas pessoas, com esses parentes encarnados, e você traz detalhes que são incríveis, né, desses seres que já se foram. Como é que se dá esse processo? Olha, Renata, saudade é uma linguagem universal. Você pode não falar a mesma língua da pessoa, ela pode ter alguma dificuldade até para a fala, mas se ela tiver com saudade, você reconhece. Eles se reconhecem uns aos outros, quem está com saudade. A Casa da Caridade, ela vem com uma função muito célebre de tornar esse luto, o luto que as pessoas passam, uma forma mais amena. Nós claramente não vamos tirar a dor da pessoa que está enlutada a primeiro momento. Ela tem que passar por esse processo, né? Tem que acolher os sentimentos. E sentimentos não é só alegria, não é só coisas boas, os quais a gente considera bons. É também a raiva, o ódio e a tristeza. São sentimentos que devem ser trabalhados. Então, o Dia da Saudade vem para ressignificar esse dia que, para algumas pessoas, é de muito sofrimento. As pessoas que celebram saudade no dia 2, elas já passaram pelo luto mais latente, o da dor. Então, elas conseguem estar ali com saudade, uma saudade que ainda machuca, mas não é mais uma dor. E a gente queria ressignificar, queria mostrar para elas que eles nunca partiram. Assim como você acabou de falar, os seres que partiram. E falou da sua mãe não partiu. Sua mãe está no brinco dela, sua mãe está no batom vermelho, não está? Sua mãe está nas coisas em que ela gostava, está na boa música, né? Como a gente diz, há de endurecer, não é assim? Mas sem perder a ternura. Então, ninguém parte, todo mundo está sempre junto com a gente. Nós não perdemos aqueles que nós amamos. Não existe mortes. Eu nunca conversei com um morto. Se alguém busca lá na Casa da Caridade ou no Centro Espírita um morto, busca no lugar errado. Nunca tive contato com nenhum morto. Meu contato é sempre com vivos. Pessoas que estão vivas em outro plano. Aliás, eu conheço pessoas mortas nesse plano, ainda vivas, encarnadas. Quando você deixa o ódio tomar conta, quando você deixa as coisas ruins te envolver, você já está morto. Portanto, não tenho contato com as famílias antes e agora é impossível ter. Mas é um ato que eu fiz junto com o mentor de me proteger, de proteger a doutrina espírita também e de fazer o trabalho com a maior seriedade possível. O que a gente mais podia fazer de sério, a gente fez como regras espirituais para manter o contato ali com a família restrita, só após o recado ou após a carta.
mas não abandonam as famílias depois, elas são super bem-vindas a voltar, até porque não existe uma regra que um espírito possa escrever para uma família apenas uma vez, né? As pessoas me perguntam muito isso. Então, não, eu nunca vi alguém que partiu. Eu vejo pessoas que estão em transformação em outro plano e que não deixam de amar. Amor é elo indestrutível, principalmente amor de filho, de mãe. Isso não se desvincula. Sua mãe fica nas viagens, sua mãe fica no forró, sua mãe fica em tudo aquilo que ela representou para você, não é? Não era um sol? O sol não deixa de brilhar. Então, a mesma coisa funciona para aquelas pessoas que também estão ali. Os filhos não partiram, eles só se tornaram saudade. É verdade, Mayra, e é tão importante, né, a gente falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade onde onde a depressão está tão grande, né, como você falou, conheço tantas pessoas que não valorizam a vida, né, e a vida é um dom tão divino que a gente precisa valorizar. São tantos motivos, agora mesmo você falou aí, né, que estava com suspeita de ter uma doença, às vezes a vida vem nos alertar. Eu também, às vezes, estou, enfim, fazendo exames aí para, às vezes, para saber ou não se eu estou com uma doença. E, às vezes, às vezes a vida precisa nos revirar ou virar para que a gente possa valorizar a vida, né? E saber que a vida não termina, né? Que continua, que é um trilho, é um caminho só, né? E valorizar o momento, valorizar o hoje, né? E é tão importante, assim, pessoas como você, que tem esse dom, que tem essa missão e tem suas dores também, né? Você também, recentemente, a sua vozinha partiu para outro plano, que era a sua avó, a sua mãe, né? Tem a dor da saudade também. Claro. Eu não sei as suas dores, você não sabe as minhas dores. Mas, como você bem disse, o importante é a gente tentar amar, né? Tentar demonstrar esse nosso respeito ao ser humano, independentemente de religião, independentemente de qualquer coisa. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui e queria que você falasse dos projetos do seu centro daqui a pouco, tá bom? Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o consolo para aqueles que perderam os entes queridos. A nossa entrevistada é a médium espírita Mayra Rocha. Mayra, queria que você falasse um pouco sobre o centro espírita que você fundou aqui em Brasília, né, que fica ali no Guará, e que já vai mudar, né, porque vocês já estão construindo em um novo local, né? Mas esse centro espírita, que é a Casa da Caridade, né? Eu estava vendo, são ou melhor, são 18 ações de caridade, 18 ações que vocês fazem lá? Sim, nós temos 18 projetos. A Casa da Caridade, ela não surge como um centro espírita, ela é também um centro espírita. Ela surge da necessidade material também, ela surge da necessidade que nós temos de juntar o espiritual e o material. Nós só conseguimos trabalhar o espiritual se a gente trabalhar também o material, para ajudar aqueles que mais precisam. A Casa da Caridade é no Guará, agora a gente vai mudar para a ADE, em Águas Claras, porque vamos mudar para a nossa sede, que está em construção. Ela possui 18 projetos, entre eles cesta básica, entregue a mais de 1.000 famílias que são cadastradas. Nós temos o projeto dos médicos também, que atendem 9 especialidades, são médicos voluntários. Temos o projeto dos exames e dos remédios, esses médicos atendem e nós custeamos todos os exames e todos os remédios da população que vai em si lá, não é só cadastrados. Nós temos a psicoterapia, são 10 psicólogos também que atendem o Brasil inteiro nas doenças psiquiátricas, nas doenças psicológicas. Nós temos também na Casa da Caridade as marmitas, que saem todo sexta e sábado, para o pessoal de Porto Rico, em Santa Maria, que é um pessoal muito carente. Temos também segundas e quartas-feiras os lanches, que saem para diversas creches em Brasília e no entorno do Goiás. Nós atendemos mais de 15 comunidades. Nós temos também o botijão de gás solidário, que nós doamos para essas comunidades também o botijão de gás, o kit higiene do lar,
que vai junto com a cesta básica, para que essas pessoas tenham a dignidade também de ter a sua higiene da sua casa. E a higiene pessoal também. Vai junto um kit para mulher com absorvente, para homem com prestobarba, com tudo isso que as pessoas precisam também para ter dignidade na vida e poder viver. Nós temos também o projeto das presidiárias. Nós mandamos para o presídio do DF muitos absorventes, shampoo, tudo isso que elas precisam lá, a gente manda sim. E é um projeto até polêmico, mas está aí a nossa base. Nós precisamos ajudar a quem precisa, sem olhar, sem julgar. Então, nós temos um projeto muito bonito também, que é o projeto chamado Flor de Mandacaru. É uma espécie de pensão que a casa fornece para as pessoas com câncer em metástase e também com as doenças degenerativas. Nós damos a essa pessoa, nesse momento tão difícil da vida dela, uma oportunidade de viver melhor. Portanto, esse dinheiro é colocado na conta dela e ela faz o uso como ela melhor entender, dentro do seu tratamento, para a sua alimentação. Fora isso, nós temos os projetos que são de estudos da doutrina espírita, que acontece terças e quintas. Temos também o atendimento fraterno, que é um atendimento espírita especializados nas terças e quintas também pela manhã. Nós temos as palestras, as cartas psicografadas, os enxovais de bebê, que vão para os bebês de Brasília inteira e em torno também. Nós temos o projeto Ite Maria, que são kits prontos para as próprias crianças, são kits especializados. A gente, às vezes, pega muita doação de coisas adultas para criança, então a gente retira e vai um kit com roupa, vai um kit com calçado, com sandália, com produtos de higiene e brinquedo. Temos também o Dia Feliz da Deda. Cada comunidade cadastrada nossa recebe por mês 6 ou 7 aniversários. É escolhido dentre aqueles menininhos e nós fazemos os aniversários dele. E no Natal agora já está aberta a campanha do Natal, onde a gente entrega também a cesta básica normal, mas entregamos a cesta natalina, que é um frango de 3 quilos, um refrigerante e um panetone, para tornar o Natal dessas pessoas muito melhor. Então, são vários projetos. Uau, muita coisa mesmo. E vocês têm algum tipo de ajuda governamental para realizar esses projetos? Não, nós não possuímos ajuda governamental e nunca recebemos. É só a ajuda das doações do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Temos doadores de outros países também. É a ajuda de vocês de casa, quando olham o nosso trabalho, que fazem com que ele vá para frente. Então, não temos ajuda governamental. E quem quiser ajudar, como é que faz? Quem quiser ajudar, pode entrar no Instagram da Casa da Caridade, @InácioDanielOficial, ou no canal do YouTube Mayra Rocha, e pode ver os nossos projetos. Lá tem os nossos telefones. Nós sugerimos sempre que vocês vão antes, conheçam os projetos, participem, inclusive, das entregas, porque a comunidade está convidada a participar do convívio com aquelas famílias. Inclusive, as famílias que nós apoiamos, elas nos dão permissão para que os doadores possam entrar em contato diretamente com elas, para que você possa saber para onde a sua doação vai. Fora isso, a nossa prestação de contas é totalmente aberta, você pode pedir tranquilamente. Mas eu sugiro, dê uma olhadinha na página do Instagram, visite a casa e você não vai se arrepender de ajudar. São mais de 5.000 pessoas no total ajudadas por mês e 1.300 famílias cadastradas. Inclusive, nós temos 276 famílias que é no interior do Ceará. Na época da chuva, nós ajudamos o pessoal da Bahia e a gente faz também campanhas sazonais quando se é necessário. Caramba, Mária, você imaginou assim que fosse chegar a essa dimensão de poder contribuir assim dessa forma? Eu, propriamente dita, não, né? Sou uma pequena aqui, mas o meu mentor, Inácio Daniel, e a espiritualidade sempre soube disso. Então, nos momentos mais difíceis, em que eu achava que nós não iríamos conseguir, eles estavam lá para nos dizer que sim. A Casa Nasce, eu já estava em outros centros espíritas emprestado, eles me emprestavam a parte física, inclusive um centro aqui, que é um centro universalista, que é o GFA, o Grupo Francisco de Assis, em Águas Claras, me abriu as portas, o irmão Estevão, e foi quem nos deu o empurrão para a nossa caminhada solo. Quero aproveitar para agradecer aos irmãos que nos apoiaram, né? Então, quando a gente deu o nosso voo solo, saímos do empréstimo das casas, era meio de pandemia, e eu estava em casa, sentada. No dia que o governador do GDF fechou Brasília, né, deu o lockdown, eu estava sentada em casa e, por intermédio dos jornais, passou uma fonte jornalística que dizia
que o pessoal de rua ali no setor bancário, né, setor comercial, estava passando fome. Por quê? Porque os restaurantes fechavam, então não tinha como dar marmita. E muitas outras coisas. O pessoal que vendia pano no sinal, pipoca. E eu estava sentada em casa sem saber o que fazer e ele disse, mas a nossa missão não era ir onde mais precisava? Não é só mediúnico, a nossa missão é também o material. Portanto, você fez essa promessa à espiritualidade, você fez esse compromisso, está na hora de levantar do sofá e fazer. Então, nós nunca paramos durante a pandemia. Para você ter noção, nós entregamos cestas básicas, nós entregamos comida pronta a pandemia inteira. Claro, diante daqueles voluntários que não tinham comorbidades e tinham idade suficiente que pudesse ali fazer o trabalho sem muito risco. Mas nós estávamos num momento em que todo mundo não estava sabendo o que fazer. Para você ter uma ideia, a gente encheu mais de 11 mil saquinhos de picolé com sabonete líquido para entregar nas ruas. Então, a Casa da Caridade é uma junção, não de uma religião, não de uma doutrina, mas do Evangelho de Jesus Cristo, que é pregar. Mas eu não faço sozinha, Renata, eu faço com 121 voluntários, que são as mãos e as pernas desse trabalho. Eles dão a vida ali todo dia, pessoas que trabalham todo dia para que esse trabalho aconteça para quem mais necessita. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, é bem rapidinho, não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o consolo para aqueles que perderam os entes queridos. A nossa entrevistada é a médium espírita Mayra Rocha. Mayra, além de tudo isso, né, que vocês fazem aqui, você também participa de eventos fora de Brasília, né? Eventos espíritas fora de Brasília. Inclusive, esse mês você vai participar lá em Franca, em São Paulo, é isso? Em Franca, isso. Franca é minha segunda casa, por assim te dizer, né? Porque Franca foi quando tudo nasceu. A primeira carta psicografada fora de Brasília foi realizada em Franca. Franca tem um povo espírita muito grande, Franca tem um povo de muita fé e lá realmente é uma segunda casa. Então, nós vamos fazer uma conferência, né, com o pessoal de Franca, dia 25 de novembro. Estaremos lá eu, Eduardo Giberi, Alexandre Caldini e tantos outros palestrantes. Vocês estão todos convidados. Mas não será a psicografia, será uma conferência, uma palestra, que isso não tem por que não envolver os recados, mas a psicografia ocorre em Brasília, as cartas psicografadas ocorrem em Brasília. E como é que é esse processo das cartas psicografadas? Tem dias, tem datas específicas? Como é que acontece? As datas são todas selecionadas pela espiritualidade, pelo meu mentor e pelo mentor também da psicografia. Eles selecionam uma data em um determinado mês e nós abrimos as inscrições. As inscrições não são entrevistas, é até bom deixar claro aqui, porque quando fala muito de entrevista com Mayra Rocha, o pessoal acha que é a família que se entrevista comigo, e não é. Eu entrevisto os desencarnados. As famílias vêm apenas no dia do evento. Elas ligam antes para fazer a inscrição, porque nós não temos nenhum espaço dentro de Brasília que cabe e que nós possamos pagar. Porque nós não temos como tirar o dinheiro da caridade para poder pagar um aluguel. Então, uma escola aqui do DF, uma diretora, nos empresta o centro da escola ali, poliesportivo, para fazer as cartas psicografadas. Portanto, cabem 1000 pessoas. Aonde é? É no Guará. No Guará. Então, assim, nós temos as datas que são marcadas pelos mentores, das quais eu não sei com antecedência também. Eu sei no mesmo momento que todas as pessoas que querem vir. É bom explicar também que a carta psicografada, ela é apenas um analgésico. Ela vai sanar a sua dor momentaneamente e por muito tempo vai te deixar feliz. Mas o que te vai fazer caminhar, o que vai fazer você seguir é sua reforma íntima, é você comprovar com aquela carta de que a vida continua e aproveitar a oportunidade para amar também quem ficou, para dar mais valor também a quem ficou. O pior sentimento não é a saudade. Saudade é sentimento bom. O pior sentimento é remorso. Remorso de não ter vivido o tempo que você gostaria de viver, remorso de não ter dado os beijos e de dizer o eu te amo como você poderia dizer. Então, quando alguém vai em busca da carta psicografada, é bom que ela também vá em busca de um aprendizado, de conhecer o outro plano, de conhecer a doutrina espírita, para entender agora como é que seus entes também se comportam. Mas a carta psicografada, ela é um consolo de um amor muito grande, é um benefício divino que nos é dado para que a gente possa ter contato com aqueles
que se foram para o outro plano. Não partiram, a gente não perde ninguém, nós perdemos coisas, pessoas nós guardamos dentro do nosso espírito. Mas é claro que quem faz a passagem primeiro leva um pouquinho de você, mas deixa um pouquinho dele com você também. Verdade. E assim, a conexão do amor, ela é eterna, ela continua, né? E na medida em que você está triste, você está depressivo, e aquele dia até eu vi você falando que muitas mãezinhas estavam pensando em tirar a própria vida, quem está lá também sente, né? Sente, você imagina que quando vocês estão aqui junto com eles, qualquer sentimento que você tenha perto do seu filho, ele sente junto com você. Aqueles que te amam, sentem. Então, quando eles vão para o outro plano e assistem à sua tristeza, eles podem imaginar que o motivo dessa tristeza, o motivo dessa revolta, o motivo de você não querer mais continuar aqui nesse plano é ele. E, na verdade, não é. Nós somos prontos para entender que a morte existe desde sempre. Se você pegar uma criancinha, assim que ela começa a ter algum entendimento, ela diz que o titio, o papai foi para o céu, papai do céu. Então, nós sabemos a arte de viver. A gente prega uma vida inteira a arte de viver. Viva bem, seja saudável, mas a gente não quer estudar e não quer aprender a arte de morrer. É preciso também aprender essa arte para saber que uma hora fatalmente, a morte nos abraçará, mas ela não é inimiga, ela é nossa amiga. E tudo é bom, só que bom é diferente de ser agradável. Existe o bom agradável e o bom que é desagradável ao nosso paladar, ao nosso tato. Mas nós devemos aprender o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas significa dizer que Ele é um pai amoroso, um pai grandioso, que nunca ia te permitir amar alguém, conviver com alguém e depois fazer com que vocês se separassem para sempre. Muitíssimo obrigada, viu, pela Eu que sua agradeço. participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe, que vocês continuem consolando os corações. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus possa abençoar todos vocês em casa e que esse mês de novembro se encerre não como um mês da saudade, mas como um mês que a gente abre os olhos espirituais para entender que a vida continua. Eles não se foram, eles não partiram, eles apenas se tornaram saudade. Muito obrigada, Mari. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.